Imagine um mundo onde nossos ancestrais distantes, mesmo antes dos Homo sapiens, construíam estruturas de madeira com habilidade surpreendente. Acredite ou não, cientistas na África acabaram de descobrir o mais antigo edifício de madeira conhecido, datando de quase 500 mil de anos. E isso é apenas o começo. Estamos prestes a explorar maravilhas antigas, da Grécia ao Japão, que podem mudar tudo o que você achava que sabia sobre os humanos primitivos. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Número 1. A estrutura de madeira em Zâmbia. Escondida sob as águas do rio Kalambo, no norte da Zâmbia, os arqueólogos encontraram algo verdadeiramente incrível. Uma estrutura de madeira com cerca de 476 mil anos. Sim, você ouviu certo. Esta descoberta surpreendente é tão antiga que precede os Homo sapiens. Isso significa que nossos ancestrais antigos podem ter sido muito mais avançados do que jamais pensamos. Esses troncos de madeira, encontrados perto das belas cataratas Kalambo, provavelmente faziam parte de uma plataforma, um caminho, um local de armazenamento ou talvez até a base de um abrigo. Imagine, uma comunidade humana primitiva usando o que tinha ao redor para construir algo que duraria quase 500 mil de anos, escondido debaixo d'água todo esse tempo. Mas isso não é tudo. Este local tem sido uma mina de ouro para os arqueólogos desde a década de 1950. Eles encontraram não apenas essa antiga estrutura de madeira, mas também ferramentas de pedra, pólen preservado e outros itens de madeira. Número 2. O Portão do Leão em Micenas. Certo, vamos voltar no tempo para a Grécia Antiga. Estamos falando do Portão do Leão em Micenas, uma peça de história bastante impressionante que mostra o quão avançada era a civilização micênica. Este portal foi construído por volta do século XIII antes da Era Comum, e não é apenas uma grande entrada de pedra, é um símbolo de poder, arte e cultura. Imagine isso, um portão de quase 3 metros de altura e largura, marcando a entrada da antiga cidade de Micenas, um lugar onde uma civilização poderosa uma vez prosperou. O portão é decorado com 2 leões de pedra que parecem estar guardando-o, com uma grande pedra triangular acima deles. Este não era apenas qualquer portão. Qualquer um que se aproximasse seria lembrado da força e autoridade do rei micênico. Mas há mais do que apenas sua aparência impressionante. Atrás do portão, há uma área coberta e uma pequena sala, provavelmente usada como posto de guarda. Portanto, não era apenas um portão. Era uma entrada grandiosa para um mundo de poder e mistério antigos, onde reis caminhavam e a história era esculpida na pedra. O Portão do Leão foi redescoberto no século XIX por um arqueólogo alemão chamado Heinrich Schliemann. Hoje, é uma das estruturas mais antigas e importantes que conhecemos. Ele nos dá uma visão de um mundo perdido que ajudou a moldar grande parte da história ocidental. Número 3. A cidade submersa no Japão. Agora vamos mergulhar no oceano perto do Japão, onde algo misterioso está escondido sob as ondas. É chamado de Monumento Yonaguni e está deixando os cientistas coçando a cabeça. Esta estranha estrutura subaquática foi encontrada por um mergulhador local chamado Kihachiro Aratake, e algumas pessoas até a chamam de Atlântida do Japão. Quando você a vê, é difícil acreditar que seja apenas uma formação rochosa natural. O monumento tem ângulos agudos, superfícies planas e bordas retas que fazem parecer que algo foi construído por humanos. Algumas pessoas até acham que pode ter mais de 10 mil anos, o que significa que pode ter sido feito por uma civilização que ainda não conhecemos. Mas aqui é onde as coisas ficam complicadas. Enquanto alguns pesquisadores estão convencidos de que humanos devem ter esculpido essa estrutura, outros argumentam que é apenas uma formação natural que parece ser feita pelo homem. Se acabar sendo verdade que humanos a construíram, isso abalaria o que sabemos sobre a história antiga. Poderia ter havido uma civilização avançada no Japão muito antes do que pensávamos? Número 4. Dólmens, encontrados na Europa e no Japão.
vamos mergulhar no mistério dos dolmens, essas antigas estruturas de pedra que são encontradas por toda a Europa e até no Japão. Esses dolmens são túmulos feitos de grandes pedras, com uma grande pedra plana colocada em cima. Eles datam do Neolítico e do início da Idade do Bronze, o que foi há muito tempo. Mas aqui é onde fica interessante. Apesar de estarem tão distantes geograficamente, os dolmens na Europa e no Japão parecem surpreendentemente semelhantes. Então, como duas sociedades diferentes, vivendo em partes completamente diferentes do mundo, acabaram construindo estruturas tão semelhantes. Algumas pessoas acham que isso pode ser devido ao conhecimento compartilhado, que de alguma forma se espalhou pelo mundo. Outros até sugeriram a participação de seres extraterrestres. Embora essas ideias sejam bastante especulativas, elas mostram como esses monumentos antigos são misteriosos. Mas os dolmens não eram apenas locais de sepultamento, eles também eram provavelmente lugares onde comunidades se reuniam para rituais. O fato de as pessoas terem conseguido mover e posicionar pedras tão massivas significa que elas precisavam ser altamente organizadas e habilidosas. Embora não tenham deixado registros escritos, essas estruturas nos dizem muito sobre como suas sociedades podem ter sido. No Japão, você encontrará principalmente dolmens na região de Kansai. Na Europa, eles estão espalhados por lugares como Espanha e Portugal até as Ilhas Britânicas. O fato de que essas estruturas sejam tão semelhantes, apesar das grandes distâncias e dos diferentes cronogramas, realmente desafia o que sabemos sobre como as sociedades antigas se comunicavam e trocavam ideias. Número 5. Caves Longyu, na China. Imagine descobrir um mundo oculto bem sob seus pés. Uma vasta rede de cavernas artificiais tão precisas e misteriosas que deixam você sem palavras. Bem, isso é exatamente o que aconteceu em 1992 em uma pequena aldeia na província de Zhejiang, na China. Os moradores drenaram um lago e o que encontraram embaixo foi algo que ninguém poderia ter esperado: as cavernas Longyu. As cavernas Longyu são um dos maiores enigmas da história antiga. Não é apenas pela enorme dimensão, mas também porque não há registro de quem as construiu ou por quê. Existem 24 cavernas no total, cobrindo uma área de cerca de 30 mil metros quadrados. Essas cavernas foram cuidadosamente esculpidas em rocha sólida, com paredes incrivelmente lisas e retas. Algumas das cavernas têm até 30 metros de altura, e estima-se que quase 1 milhão de metros cúbicos de rocha foram removidos para criá-las. Isso é uma enorme quantidade de trabalho, especialmente quando você pensa nas ferramentas limitadas que as pessoas tinham naquela época. Mas isso não é tudo. O que acrescenta ao mistério são as linhas paralelas e os padrões detalhados esculpidos em cada superfície das cavernas. Esses designs são os mesmos em cada caverna, o que faz você se perguntar como conseguiram fazer isso sem a tecnologia moderna. E aqui está a parte mais estranha. Apesar de toda a escavação e busca, ninguém nunca encontrou ferramentas ou evidências de como essas cavernas foram construídas. Número 6. Blocos de pedra avançados no Templo de Baalbek. No coração do Líbano, há um lugar que deixa todos impressionados: o complexo do Templo de Baalbek. Antigamente, este lugar era conhecido como Heliópolis e abriga o grande templo de Júpiter. O que torna este local tão incrível são os enormes blocos de pedra usados em sua construção, alguns dos maiores já vistos. O tamanho dessas pedras e como foram colocadas de maneira tão perfeita ainda deixam historiadores e engenheiros perplexos hoje em dia. Uma das pedras mais famosas é chamada de Pedra da Mulher Grávida. Este enorme bloco pesa cerca de 1000 toneladas e foi encontrado em uma pedreira próxima. Só de pensar em como essas enormes pedras foram movidas e colocadas no lugar é de deixar a mente inquieta, especialmente quando se considera a tecnologia limitada que tinham na época. Os antigos construtores de Baalbek teriam algum tipo de maquinário avançado ou encontraram maneiras criativas e utilizaram uma grande força de trabalho para realizar a tarefa. Mas Baalbek é mais do que apenas o tamanho de suas pedras. Os templos são lindamente decorados com intrincadas esculturas e designs detalhados, mostrando a incrível habilidade dos artesãos antigos. A precisão do trabalho em pedra e a complexidade do design do templo sugerem que esses construtores tinham um profundo entendimento de arquitetura e engenharia. Existem todos os tipos de teorias sobre como essas enormes pedras foram movidas. Algumas pessoas acreditam que usaram trenós
pós e cordas, enquanto outras têm ideias mais não convencionais, como intervenção alienígena. Embora essas ideias sejam apenas especulações, elas ressaltam o senso de maravilha e mistério que cerca Baalbek. Número 7. Rocha do Leão, fortaleza na Sri Lanka. Empoleirada no topo de uma imponente rocha na Sri Lanka, a antiga fortaleza de Sigiriya, também conhecida como Rocha do Leão, é um deslumbrante exemplo de engenharia antiga e do brilho da civilização singalesa. Construída no final do século V da Era Comum pelo rei Kashyapa, esta fortaleza foi projetada para ser um reduto imbatível contra seus inimigos. Mas Sigiriya é mais do que uma fortaleza militar, é também uma obra-prima de planejamento urbano, arquitetura e arte. A rocha em si, que se eleva a 200 metros acima da paisagem, é uma maravilha natural. Seus lados íngremes e cume saliente a tornaram o local perfeito para uma fortaleza. No topo, o rei Kashyapa construiu um palácio em forma de leão, que é como o local recebeu o nome de Sigiriya, ou Rocha do Leão. Para entrar no palácio, era necessário passar pelas mandíbulas abertas de uma enorme estátua de leão, um poderoso símbolo da força e autoridade do rei. A habilidade artesanal em Sigiriya é verdadeiramente impressionante. O complexo do palácio incluía jardins lindamente projetados, lagos e terraços, todos cuidadosamente construídos para serem tanto deslumbrantes quanto defensáveis. As paredes de Sigiriya estão decoradas com afrescos que são alguns dos melhores exemplos da arte singalesa antiga, mostrando imagens de donzelas celestiais e cenas da corte do rei. Construir Sigiriya em um local tão desafiador mostra quão avançado era o conhecimento arquitetônico da época. A fortaleza serviu não apenas como um reduto militar, mas também como um símbolo do direito divino do rei de governar. Hoje, Sigiriya é um patrimônio mundial da Unesco, atraindo visitantes de todo o mundo. Sua mistura de beleza natural e criatividade humana continua a inspirar admiração e maravilha. Número 8. Megaestrutura encontrada na Nova Zelândia. Profundamente na floresta de Kaawa, na Nova Zelândia, há uma estrutura misteriosa que gerou muito debate: a Muralha de Kaawa. Quando você a vê pela primeira vez, esta imensa parede de pedra, com seus blocos retangulares uniformes e linhas perfeitamente retas, parece ter sido construída por uma civilização antiga. Mas a grande questão é: foi feita por humanos ou é apenas uma formação natural? A Muralha de Kaawa tem cerca de 30 metros de comprimento e 2 metros de altura. As pedras parecem se encaixar tão precisamente que é difícil não pensar que foram deliberadamente colocadas ali. Isso levou algumas pessoas a acreditar que a muralha poderia ser os restos de uma civilização avançada que viveu na Nova Zelândia muito antes da chegada do povo maori. No entanto, a maioria dos cientistas que estudaram a muralha acredita que é uma formação natural criada por atividade vulcânica. Eles pensam que a muralha é um afloramento natural de um tipo de rocha chamada ignimbrito, que se forma a partir dos depósitos de erupções vulcânicas. As linhas retas e as formas em bloco são consideradas resultado de rachaduras naturais e erosão ao longo de milhares de anos. Mas nem todos estão convencidos pelas explicações científicas. Algumas pessoas argumentam que a muralha se parece demais com outras estruturas de pedra antigas para ser apenas uma coincidência. Elas sugerem que pode ser evidência de uma cultura antiga perdida que uma vez viveu na Nova Zelândia. Número 9. Pedreira de Yangshan. Nas sombras de Nanjing, na China, há um lugar que conta uma história incrível de engenharia antiga e ambição imperial, a Pedreira de Yangshan. Este local esteve ativo por 6 dinastias, mas é mais famoso por um enorme projeto encomendado pelo imperador Yongle durante a dinastia Ming. Yongle queria honrar seu predecessor, Zhu Yuanzhang, e para isso comissionou a criação de uma enorme estela, que é um tipo de monumento de pedra. O projeto foi imenso. A lenda diz que 3.000 artesãos trabalharam por 300 dias para cortar e esculpir 3 enormes blocos de pedra que formariam a cabeça, o corpo e a base da estela. A pedra na pedreira é difícil de esculpir, o que tornou essa tarefa ainda mais desafiadora. No entanto, o tamanho dos blocos e o trabalho artesanal detalhado mostram quão avançados eram as ferramentas e técnicas que os artesãos da dinastia Ming tinham à sua disposição. Mas a história da pedreira de Yangshan não é apenas sobre cortar e esculpir. Ela também mostra os desafios logísticos da época. Mover e posicionar pedras tão enormes não era fácil, e isso exigia não apenas muita força física, mas também engenharia inteligente. Os restos da pedreira
revelam o quão organizados e engenhosos eram os antigos construtores chineses. Hoje, a pedreira de Yangshan se ergue como um monumento à grandeza da dinastia Ming e às incríveis habilidades de seu povo. É um poderoso lembrete de como o desejo de legado e realizações monumentais pode deixar uma marca duradoura na história. Número 10. As caves de Ellora e o Templo de Kailasa. No coração de Maharashtra, na Índia, estão as Caves de Ellora, um impressionante exemplo do gênio arquitetônico antigo. Entre esses 34 templos escavados na rocha, um se destaca como verdadeiramente extraordinário, o Templo de Kailasa. O que torna este templo tão incrível é que foi esculpido a partir de um único bloco maciço de rocha basalto. Para criá-lo, os trabalhadores tiveram que remover uma estimativa de 200 mil toneladas de rocha ao longo de cerca de 18 anos. O Templo de Kailasa é único de várias maneiras. Ao contrário da maioria dos templos, não foi construído a partir do chão para cima. Em vez disso, foi escavado de cima para baixo, com os trabalhadores esculpindo na rocha para revelar os detalhes incríveis do templo. Este método permitiu criar entalhes intrincados e grandes salões diretamente da rocha. O templo apresenta monólitos, escadas e portas lindamente detalhados, todos cuidadosamente esculpidos na rocha. A habilidade de engenharia necessária para este enorme projeto mostra quão avançados eram os construtores. O design do Templo de Kailasa reflete não apenas a visão artística da época, mas também as habilidades de engenharia exigidas para dar vida a uma estrutura tão grandiosa. Número 11. Masada. Empoleirada em uma montanha acidentada em Israel, a fortaleza de Masada é um exemplo incrível da arquitetura militar antiga e resiliência. Construída pelo rei Herodes o Grande, Masada foi projetada tanto como um palácio real quanto como uma fortaleza forte. Sua localização, alta acima do deserto, proporcionava uma defesa natural contra qualquer invasor. Uma das características mais impressionantes de Masada é seu avançado sistema de gerenciamento de água. Para sobreviver no duro ambiente desértico, a fortaleza tinha uma complexa rede de cisternas e aquedutos. Esse sistema garantiu que os residentes sempre tivessem um suprimento de água confiável, o que era crucial para sua sobrevivência. A fortaleza também tinha paredes defensivas fortes e torres de vigia, mostrando o quão cuidadosamente foi planejada. A engenharia intrincada envolvida na construção de Masada reflete um profundo entendimento dos princípios de engenharia militar e civil. Número 12. Complexo do Templo de Karnak. Na cidade de Luxor, Egito, o complexo do Templo de Karnak se destaca como um dos maiores sítios religiosos já construídos. Ao longo de sua história de 10 mil anos, este complexo se tornou o lar do Templo de Amon-Ra, que é o maior edifício religioso já criado. Uma de suas características mais famosas é o Hall Hipostilo, construído durante o reinado de Seti I. O Hall Hipostilo é imenso, cobrindo cerca de 50 mil metros quadrados, e é suportado por 134 colunas maciças. Cada coluna é adornada com detalhadas esculturas e hieróglifos. O tamanho e a complexidade do hall mostram o quão avançada era a engenharia dos antigos egípcios. A imensa escala e o design detalhado do complexo do Templo de Karnak nos fazem questionar que tipo de tecnologia e habilidades os construtores possuíam. O tamanho e a complexidade dessas estruturas revelam muito sobre as capacidades avançadas da construção egípcia antiga. Como um importante local de culto dedicado ao deus Amon-Ra, Karnak continua a impressionar as pessoas até hoje. Número 13. Coliseu. Erguendo-se no coração de Roma, o Coliseu, também conhecido como o Anfiteatro Flaviano, é um exemplo incrível da engenharia e arquitetura antigas. Construído pelo imperador Vespasiano da dinastia Flaviana, este enorme anfiteatro foi projetado para sediar jogos de gladiadores e outros eventos públicos. Ele poderia comportar até 50 mil pessoas. A construção do Coliseu é verdadeiramente impressionante. Ele tem cerca de 155 metros de altura e possui um complexo sistema de abóbadas e arcos suportados por 80 colunas semicirculares. Este design mostra o quão avançados eram os construtores romanos, com uma grande compreensão de como gerenciar grandes multidões e utilizar o espaço de forma eficaz. O Coliseu foi construído com concreto e pedra, o que ajudou a mantê-lo de pé por séculos. Seu grandioso tamanho e arquitetura detalhada destacam a tecnologia avançada da antiga Roma e mostram a ambição e a capacidade do Império de inovar. Número 14. Torre de Jericó.
Imagine uma torre de pedra que foi construída com tanta habilidade que parecia impossível para sua época. Esta é a Torre de Jericó, uma estrutura de pedra de 8,5 metros de altura do período Neolítico. Descoberta por Kathleen Kenyon entre 1952 e 1958, é um dos edifícios de pedra mais antigos conhecidos. Qual era o propósito desta antiga torre? Alguns acreditam que era uma fortificação, enquanto outros pensam que pode ter sido usada para prevenir inundações ou para rituais. O que é mais fascinante é sua possível conexão com as estrelas. Estudos mostram que a torre foi construída de forma que, durante o solstício de verão, as sombras de montanhas próximas se alinhavam perfeitamente com a torre, cobrindo toda a vila. Isso sugere que a torre não era apenas prática, mas também tinha um significado simbólico, talvez celebrando a força da comunidade. O alinhamento preciso com eventos celestiais sugere o conhecimento avançado de astronomia que os construtores possuíam. Número 15. Çatalhöyük, sítio neolítico. Na atual Turquia, há um antigo sítio chamado Çatalhöyük, que nos dá uma visão fascinante da vida humana primitiva. Embora não seja o mais antigo ou maior sítio, é muito importante para entender como as pessoas viviam há cerca de 9.000 anos. Em seu auge, Çatalhöyük abrigava cerca de 8.000 pessoas que haviam passado da caça e coleta para a agricultura e domesticação de animais. O que é interessante sobre Çatalhöyük é como a cidade foi planejada. Não havia ruas ou caminhos. As casas eram construídas uma ao lado da outra. As pessoas se locomoviam pelos telhados e entravam em suas casas por aberturas no telhado usando escadas. Este design único economizava espaço e nos dá pistas sobre como as pessoas viviam juntas naquela época. Artefatos encontrados em Çatalhöyük incluem pequenas estatuetas e designs intrincados. Essas obras de arte mostram que as pessoas tinham uma vida cultural e espiritual rica, com imagens de animais e pessoas que sugerem suas crenças. Os muitos artefatos sugerem que a comunidade estava profundamente envolvida na expressão artística. Número 16. Nap of Howard. Nas Ilhas Orkney, na Escócia, uma descoberta notável nos mostra como os primeiros europeus construíam suas casas. O Nap of Howard, datando de cerca de 3.700 a.C. a 2.800 a.C., é o edifício de pedra mais antigo da Europa do Noroeste. O Knap of Howard consiste em duas casas de pedra bem preservadas. Esses edifícios são notáveis por seu design circular e características como armários de pedra e baias, que revelam uma compreensão sofisticada do espaço e da construção. As pessoas que viveram aqui eram agricultores primitivos que utilizavam tanto a terra quanto o mar para sua alimentação. As escavações no Knap of Howard começaram na década de 1930 e continuaram na década de 1970. As descobertas nos oferecem uma visão fascinante da vida diária desses primeiros habitantes. A maneira cuidadosa como as pedras foram colocadas e os métodos de construção sólidos mostram o quão habilidosos eram esses antigos construtores. Número 17. Templo de Abu Simbel. Ao longo do rio Nilo, os templos de Abu Simbel se erguem como exemplos incríveis da habilidade e arte dos antigos egípcios. Escavados na encosta de uma montanha, o local possui 2 templos. O maior apresenta 4 enormes estátuas de Ramsés II, cada uma com cerca de 21 metros de altura. O que torna Abu Simbel especial é como ele se alinha com o sol. 2 vezes por ano, nos dias 22 de outubro e 22 de fevereiro, a luz do sol brilha na parte interna do templo, iluminando 3 das estátuas, incluindo a de Ramsés II. Isso mostra que os antigos egípcios tinham uma compreensão sofisticada da astronomia. Redescobertos no século XIX, os templos haviam sido enterrados sob areia e lodo. Johann Ludwig Burckhardt mencionou-os pela primeira vez em 1813, mas foi Giovanni Battista Belzoni quem removeu areia suficiente em 1817 para revelar seus belos interiores. Essa descoberta avançou significativamente nosso conhecimento sobre o Egito Antigo. Número 18. Maravilhas megalíticas de Pumapunku e Tiwanaku. Nas alturas dos Andes da Bolívia, as ruínas de Tiwanaku e Pumapunku exibem algumas impressionantes obras de pedra antigas. Esses sítios são famosos por seus enormes blocos de pedra cortados com precisão, que têm intrigado especialistas por anos.
O tamanho e a precisão da obra em pedra sugerem que os construtores possuíam técnicas avançadas, desafiando o que sabemos sobre a construção antiga. Tiwanaku foi mencionado pela primeira vez por exploradores espanhóis no século XVI, mas os estudos sérios começaram apenas no século XIX. Em 1848, o governo boliviano começou a mapear o local, marcando o início dos trabalhos arqueológicos formais. Em Pumapunku, alguns blocos de pedra pesam até 130 toneladas e são cortados com precisão incrível. Como essas pedras foram movidas e moldadas continua sendo um mistério. As pessoas elaboraram várias teorias sobre como as pedras foram transportadas e trabalhadas. Algumas sugerem ferramentas avançadas, enquanto outras até se perguntam se alienígenas tiveram um papel. Apesar de muitas pesquisas, ainda não sabemos ao certo. Número 19. Cidade perdida dos Incas. Machu Picchu. Nas altitudes dos Andes peruanos, Machu Picchu é um incrível exemplo da arquitetura e engenharia inca. Conhecida como a Cidade Perdida dos Incas, tornou-se famosa em 1911, quando o explorador Hiram Bingham a trouxe à atenção do mundo. Mas o que torna Machu Picchu tão especial? Machu Picchu é famosa por seu incrível trabalho em pedra. Os incas usaram uma técnica especial para cortar e encaixar pedras perfeitamente, sem precisar de argamassa. Esse método não apenas é impressionante, mas também torna os edifícios fortes o suficiente para suportar terremotos. As pedras se encaixam de tal forma que você não consegue sequer deslizar uma lâmina de faca entre elas. O design de Machu Picchu é típico do estilo Inca. A maioria dos edifícios é retangular, com portas únicas, e as paredes são sólidas, sem divisórias, criando espaços abertos e funcionais. O design é simples e se harmoniza bem com a paisagem natural. A redescoberta de Machu Picchu nos deu novas percepções sobre o Império Inca, que havia sido amplamente esquecido até a conquista espanhola. O local nos mostra como os incas planejaram suas cidades e praticaram sua religião, revelando uma sociedade sofisticada cujas realizações ainda nos impressionam. Número 20. Ruínas maias de Palenque. Nas densas florestas tropicais do sul do México, a antiga cidade de Palenque se destaca como uma fascinante peça da história e arquitetura maia. Construída em uma encosta, essa cidade inclui mais de 1.500 estruturas, embora apenas cerca de 50 tenham sido escavadas até agora. O que torna Palenque tão intrigante? Um dos marcos mais famosos de Palenque é o Templo das Inscrições. Este edifício em forma de pirâmide é conhecido por suas detalhadas esculturas em hieróglifos. Essas gravações nos fornecem pistas importantes sobre a história maia, incluindo seus governantes e crenças religiosas. A arte revela quão avançados os maias eram em seu conhecimento de astronomia e sistemas de calendário. O design da cidade reflete as impressionantes habilidades de engenharia dos maias. Os edifícios possuem elaboradas esculturas e relevos que não são apenas decorativos, mas também têm significados relacionados à astronomia e ao calendário. O layout de Palenque, com suas grandes praças e edifícios cerimoniais, mostra que era um importante centro da vida maia. Mesmo que a selva tenha tomado conta de partes de Palenque, as ruínas descobertas ainda revelam uma cidade que foi uma vez vibrante e significativa. Embora haja muitas teorias sobre os maias, incluindo algumas sobre influências alienígenas, as ruínas mostram a criatividade e a rica cultura maia. À medida que mais é descoberto, Palenque continua a fascinar e inspirar curiosidade sobre essa antiga civilização. Se essas descobertas incríveis deixaram você impressionado, imagine o que mais pode estar lá fora, esperando para ser descoberto. Para ficar atualizado sobre as últimas novidades em arqueologia e história antiga, não esqueça de clicar no botão de se inscrever e ativar o sino de notificações. Não se esqueça de curtir este vídeo se você o achou tão fascinante quanto nós. E deixe um comentário abaixo. Qual estrutura antiga você adoraria ver nós explorarmos a seguir?